Graças a paz, irmãos. Graças a Deus. Por mais um dia do Senhor, mais um domingo na sua casa, mais um dia em que podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. É gratificante rever alguns irmãos e irmãs que não víamos há meses. Deus possa continuar abençoando a todos, no nome de Jesus. Não se assustem se Laurinha começar a gritar, ela é escandalosa mesmo, viu? Faz parte dela. Vamos abrir as nossas Bíblias em João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Neste mês de setembro, pastor Saulo propôs que pregássemos uma série de sermões sobre os milagres de Jesus. Nessa noite vamos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. João capítulo 4, a partir do versículo 46 até o 54. A palavra do Senhor diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Senhor, nosso Deus, poderoso, eterno, magnífico, santo é o teu nome, e a ti nós nos rendemos, nos prostramos e te adoramos. Obrigado por tudo quanto foi feito até aqui. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas trazidas à casa do tesouro. Te rogamos sabedoria para que possamos administrar estes recursos segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, te agradecemos pelos louvores aqui entoados, pelo testemunho já ouvido, testemunho que somente engrandece ao teu nome. Te agradecemos pelos irmãos e irmãs que aqui já estão, pelos que estão nos assistindo e participando conosco em casa. Oh Deus, desce sobre nós a tua graça. A tua graça é melhor do que a vida. Nesse instante nós vamos pregar a tua palavra. Usa este pregador que é limitado, pecador, carente da tua benignidade, da tua misericórdia. Então somente edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, te oramos assim. Amém. Queridos irmãos, João capítulo 4, a partir do verso 46, a cura do filho de um oficial do rei. João é aquele discípulo do Senhor que faz questão de se autodesignar como aquele a quem Jesus amava.
João era o discípulo que se recostava a cabeça no mestre. João era aquele que gozava de uma boa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. João, portanto, quando escreve este livro, ele quer demonstrar não somente um Jesus, um Deus que era homem em carne e osso, um Deus que estava lá nos altos céus e desceu e esteve entre nós, mas ele quer demonstrar Cristo, homem, e Cristo, Deus. E é por isso que João faz questão de escrever de uma forma singular as narrativas de milagres que Jesus operou. Ele não relata todos os milagres que Jesus fez durante a sua vida aqui na terra. Isso seria impossível. Mas ele faz questão de destacar alguns. E este aqui que nós lemos é um milagre que João faz questão de declarar, de narrar. João, ele enfatiza aqui no versículo 43, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. João deixa claro aqui que Jesus não era muito bem quisto na sua terra. Jesus não era muito admirado em Galileia. No entanto, apesar de não ser muito admirado naquele lugar, Jesus ele era seguido por multidões. E aqui João dá a razão porque multidões o seguiam. Veja comigo o verso 45. Assim, quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus estava ali, novamente, mais uma vez, na Galileia, na região onde ele não era muito bem quisto, muito bem visto. Ainda assim, ele retornou àquele lugar. Os galileus o receberam porque viram e ouviram que Jesus fazia muitos milagres e prodígios. Jesus já estivera ali outrora. Jesus já havia feito um grande milagre ali outrora. Que milagre era esse? Foi o milagre da transformação da água em vinho numa festa de casamento. Jesus estava novamente ali, em Caná da Galileia. Ouvindo falar que Jesus, que operava milagres, que fazia maravilhas, que fazia e operava grandes sinais, ouvindo falar que Jesus estava chegando ali à região, um certo oficial correu ao seu encontro. Veja comigo o versículo 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum, queridos, era uma região, era um local abrangido por essa região da Galileia. Caná da Galileia e Cafarnaum tinham como distância aproximadamente 30 quilômetros. Esse homem fez questão de vir de Cafarnaum até o encontro de Jesus. Ele andou cerca de 30 quilômetros para alcançar o Senhor, para encontrar o nosso Senhor. E talvez para os dias atuais, 30 quilômetros não seja muita coisa. Só para efeito de comparação, 30 quilômetros é uma distância aproximada, por exemplo, daqui até Itamaracá. Ou daqui até o Shopping Center Recife, em Boa Viagem. De carro, a gente percorre isso tranquilamente, no ar-condicionado, ouvindo a nossa música com a nossa família. Só que antigamente não tinha carro com ar-condicionado nem música. Antigamente se fazia essa distância a pé ou a cavalo. Este oficial veio encontrar Jesus. Veio até seu encontro para lhe rogar que Jesus pudesse curar o seu filho. Portanto, este oficial, assim como os galileus, ouviu que Jesus tinha poder para curar. E assim, desesperado, ele veio buscar a esse Cristo que podia curar.
Dessa forma, queridos, eu quero convidá-los a refletir neste sermão que tem como título O Despertar de uma Fé Genuína. Este sermão nos traz 3 aprendizados. E o primeiro deles é que sem a fé genuína, Jesus é um mero operador de milagres. Veja comigo, versículos 46 até o 48. Dirigiu-se de novo ao Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A fama de Jesus corria toda aquela região. Jesus, ele era famoso pelo que ele fazia entre as pessoas. Era inegável que Cristo fazia grandes milagres entre os habitantes daquela região. Milagres que a medicina daquela época jamais poderia explicar. Coisas que aos olhos humanos eram absolutamente impossíveis, Jesus poderia fazer. E fez, e a sua fama corria solta naquela região. Era sabido por multidões que ele fazia milagres e, portanto, multidões o seguiam em busca de seus milagres. Milhares de pessoas iam atrás do mestre em busca de alívio para as suas necessidades, de cura para as suas enfermidades. Quando esse oficial do rei, entenda aqui como o rei Herodes, aquele mesmo que mandou matar a João Batista, quando o oficial do rei Herodes ouviu que Jesus estava ali naquela região, logo ele vai até ao encontro do Senhor para pedir, buscar a cura de seu filho. Ora, se Jesus é famoso por operar milagres, eu não tenho mais jeito, o meu filho já está à beira da morte, então eu vou até esse Jesus. Ele percorre esses aproximadamente 30 quilômetros de distância entre Cafarnaum e Caná da Galileia para encontrar o Senhor. Mas perceba que João, ele deixa bem claro aqui, que este oficial, ele vai em busca de Jesus apenas para obter uma cura. Ele não vai procurar o Jesus que é Deus, o Jesus que João quer mostrar na sua narrativa como o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele vai em busca de um homem que pode fazer milagres, somente isso. Da mesma forma, muitos nos dias de hoje estão procurando Jesus somente para atender às suas necessidades. Da mesma forma, muitos procuram ao Senhor apenas para que cure suas enfermidades. Da mesma forma, muitos buscam a Deus apenas para terem garantidas, satisfeitas as suas necessidades e os seus problemas. Essas pessoas não estão preocupadas em reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Essas pessoas não estão preocupadas em viver uma vida para a glória de Deus. Elas apenas querem satisfazer as suas necessidades. E há incontáveis igrejas que propagam isso, que revelam esse Jesus que pode curar, que pode realizar milagres. Mas tais igrejas não fazem isso para anunciar Cristo como Deus soberano, mas fazem com o pretexto de atrair adeptos para engordarem suas contas bancárias. Fazem de Jesus um mero realizador de milagres, para que pessoas deem crédito a um falso evangelho de prosperidade, que não revela aquilo que Jesus é.
Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Essas igrejas não estão preocupadas em pregar que as pessoas precisam de arrependimento, que os pecados precisam ser abandonados, que as suas vidas precisam ser redirecionadas para uma vida de santidade. Elas só pensam em angariar adeptos e fundos. Para esses tipos, ou para esse tipo de pessoa, para essas pessoas, Jesus Cristo, assim como para este oficial, não passa de alguém que talvez possa lhe satisfazer uma necessidade. E aí, queridos irmãos, quando esta ou estas necessidades não são satisfeitas, o que essas pessoas fazem? Simplesmente abandonam a fé. Deixam a Cristo. Saem da igreja. Blasfemam até do nome do Senhor. Elas não estavam procurando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Elas estavam procurando apenas uma satisfação de uma necessidade provisória. Elas não estavam preocupadas com a vida eterna. Esse oficial estava dessa forma, preocupado em satisfazer uma necessidade momentânea. Não estava buscando a Cristo como o Senhor, Rei dos Reis. Ele correu ao encontro de Cristo para ver se Cristo podia curar o seu filho. Sabendo disto, conhecendo as intenções do coração, conhecendo e sondando os pensamentos, Cristo responde a esse homem, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. De modo nenhum crereis. Irmãos, Jesus aqui fala a esse homem de uma maneira que alguns possam pensar: que resposta dura. O coitado do homem veio de tão longe para pedir que Jesus curasse o seu filho. Fez um sacrifício imenso para chegar diante do mestre Jesus dizer que se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Que resposta seca, que resposta dura. Só que Cristo sabia a razão pela qual muitos que o seguiam estavam ali para segui-lo. Veja ainda em João, capítulo 2, versículo 23. Veja o que João relata. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Capítulo 4, verso 45, que nós já lemos, vou ler novamente. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Agora, capítulo 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Isso quer dizer, então, que é errado procurar a Jesus para que ele possa curar o meu ente querido? De forma alguma. Mas João aqui é claro em demonstrar que as pessoas tinham apenas interesses escusos. A real motivação de muitos destes seguidores era apenas satisfazer necessidades momentâneas. Elas não queriam crer e servir ao Senhor Jesus Cristo como Deus. Jesus sabia disso. Por isso ele dá essa resposta ao homem.
E não apenas para o homem que está diante dele, lhe rogando uma cura, mas para todos os que estão ali vendo e o ouvindo. Jesus não era politicamente correto. Ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta. O Senhor Jesus revela, portanto, a estas pessoas, a este homem, que eles não conseguirão crer se não virem milagres. Que os olhos deles jamais serão abertos se não for somente pelos milagres. O que Jesus quer demonstrar é que aquelas pessoas, só o enxergam como um simples operador de milagres. Aqui não é apenas uma repreensão, mas uma constatação de nosso Senhor. Nenhuma outra motivação pode ser maior do que a motivação de que Jesus, ele é o nosso Senhor. Não devemos buscá-lo para satisfazer as nossas necessidades apenas, mas devemos reconhecer antes de tudo o seu senhorio, a sua soberania, a sua majestade, porque ele é rei, ele é poderoso, ele é o Senhor dos exércitos. Nada pode ser maior do que o nosso próprio Senhor. As aflições desta vida não podem ser somente pretextos para buscarmos a Deus. Pelo contrário, Deus usa muitas vezes as aflições para nos quebrantar e nos humilhar, para que nos acheguemos a Ele de coração contrito e sincero. Enfermidades, lutos, perdas, acidentes, separações, tudo isso podem ser ferramentas de Deus para que nos acheguemos a Ele e para que em nosso coração brote uma fé genuína. Esse oficial romano, ele tinha autoridade. Esse oficial romano certamente tinha dinheiro, tinha posses, tinha prestígio, tinha posição social, mas nada disso era suficiente para livrar o seu filho da morte. Em seu desespero de pai, ele vai até Jesus, rogando-lhe que o Senhor cure o seu filho. Só que a sua fé ainda não é uma fé genuína. A sua fé é apenas uma fé de que Cristo é um simples operador de milagres. E isto nos leva, então, irmãos, ao segundo ponto deste sermão. A fé genuína crê incondicionalmente na palavra de Cristo. Veja comigo os versículos 49 a 51. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Veja que após Jesus dar-lhe uma dura resposta, ainda assim, esse oficial, mais uma vez, roga a Cristo, no versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Este homem, ele não desiste, ele persiste, ele continua, ele não fica doído, ele não se magoa porque sofreu ou porque levou uma resposta dura de Jesus Cristo. As pessoas hoje se magoam por qualquer coisa. Este homem, ao contrário, ele insiste e roga mais uma vez: Senhor, desce antes que meu filho morra. Queridos, de uma forma misteriosa, este homem agora, ele chama a Jesus com um título que para os romanos somente César era digno. Ele chama Senhor. Esse Senhor aqui, do grego Kyrios, é o Senhor divino.
Somente o imperador romano poderia ser chamado de Kyrios, de Senhor divino. Este oficial do rei Herodes reconhece em Jesus a sua divindade e o chama de Senhor, Senhor absoluto. Senhor, Kyrios. Desce antes que meu filho morra. A história agora muda de conotação. E perceba que o olhar Cristo, para que Cristo vá com ele até sua casa. Diferente daquele oficial centurião pregado no domingo passado pelo pastor Saulo. O centurião, quando foi rogar a Cristo pela cura de seu servo, ele se achou indigno de que Cristo fosse até sua casa. Ele disse, não, eu não sou digno de que o Senhor vá até minha casa. Mas do mesmo jeito que eu tenho autoridade para dar ordens a homens, o Senhor também pode dar uma palavra e o meu servo lá em casa ser curado. E a resposta de Jesus, aquele centurião romano, foi de que Jesus não havia visto em Jerusalém tamanha fé. Aqui, esse oficial, ele roga que Jesus vá com ele até sua casa. Mas Jesus prova a sua fé. Jesus prova a sua fé. Jesus diz a ele no versículo 50, vai. Eu não vou. Vai. Teu filho vive. Veja, o homem desesperadamente rogava que Cristo fosse com ele. Só que Cristo diz, vai. Sendo provado pelo Senhor, tendo como resposta uma palavra que ele não esperava e que certamente não queria, este oficial, ele não duvida, ele não hesita, ele não titubeia, ele simplesmente obedece a Deus. Veja no versículo 50, parte B. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O oficial queria que Jesus fosse com ele, só que Cristo disse, vai. Cristo não foi com ele, mandou que ele fosse para casa, porque o filho dele estaria vivo. Muitas vezes nós somos como esse oficial, quando queremos que Cristo faça as coisas à nossa maneira. Muitas vezes queremos dizer a Deus como Ele deve agir, como Ele deve operar, quando Ele faz as coisas como Ele bem entende e quer. Deus opera como quer. Ele faz como Ele quer. Esse oficial, como autoridade romana, poderia muito bem obrigar a Jesus para ir até com ele em sua casa. Só que ali não estava diante de Jesus um oficial, estava um pai desesperado, clamando, rogando para que Jesus curasse o seu filho. Um pai que precisava de ajuda e que estava buscando ajuda no lugar correto, a pessoa certa. Esse homem acreditou, esse homem creu e ele foi, ele obedeceu ao Senhor. Esse homem entendeu que quando Cristo disse, vai, o teu filho vive, o filho dele estava a 30 quilômetros de distância. Mas se Cristo disse que eu poderia ir e que o meu filho estaria vivo, então eu vou crer e obedecer aquilo que o Senhor me disse. A fé genuína, a fé verdadeira, ela crê na palavra de Jesus Cristo. E a fé nos leva a obedecer ao Senhor incondicionalmente. Ele vai ao encontro de seu filho. E ainda no caminho os seus servos o encontram.
e lhes informam boas notícias. Veja comigo o versículo 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Fé é certeza e convicção. A fé genuína, a fé verdadeira, não está baseada somente naquilo que vê. Ela está baseada, sobretudo, na palavra do Senhor. João capítulo 14, versos 23 e 24 diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Sem a fé genuína, sem a fé verdadeira, Jesus é só um operador de milagres. Mas a fé genuína, a fé verdadeira, ela nos leva a crer incondicionalmente na palavra de Cristo. Isso nos leva ao terceiro ponto deste sermão, irmãos. A fé genuína em Cristo como Senhor, ela é abrangente. Veja comigo os versículos 52 até o 54. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Esse oficial, ele obedeceu ao que Cristo disse, ele confiou, ele creu, e ele foi até o encontro do filho. Mas no caminho ainda, os seus servos o encontraram e lhe disseram que o filho dele estava vivo. Ele não precisou chegar em casa para ver o milagre de Cristo. Antes que chegasse em casa, a notícia do milagre veio até ele. E aí o oficial pergunta: a que horas ele melhorou? Em que momento ele teve essa melhora? E eles disseram: a hora 7ª, que para os judeus era 1h da tarde. É nesse instante que o oficial reconhece que foi precisamente a essa hora que Jesus tinha dito que o filho dele viveria. Oh, irmãos, o oficial foi para sua casa para encontrar-se com seu filho, encontrar-se com a sua família, ver pessoalmente o milagre que o Senhor operara a uma grande distância. E ali aquela fé genuína não ficou somente reservada para aquele oficial, mas a fé em Jesus Cristo, no Senhor Deus, foi uma fé que abrangeu, contemplou a toda a sua casa. Esposa, filho ou filhos, servos, todos os da casa creram no Senhor Jesus Cristo. Todos creram. A salvação chegou àquela casa. E agora eles poderiam olhar para Cristo, não mais como um simples operador de milagres, mas eles agora podiam olhar para Cristo com uma confiança permanente, uma confiança integral. João faz questão de registrar aqui no versículo 54, como sendo esse o segundo sinal que Jesus fez naquela região. O primeiro, como já dissemos, foi a transformação da água em vinho numa festa de casamento. E agora Jesus curou o filho de um oficial. João aqui demonstra, portanto, que Cristo, o nosso Senhor, é poderoso para preservar a alegria daqueles que estão em festa. E é igualmente poderoso para renovar a alegria daqueles que estão em tristeza profunda.
Em ambos os casos, seja na alegria, seja na tristeza, em ambos os casos, a fé, ela é aprofundada e a alegria advém da confiança plena no nosso Senhor Jesus. Sem a fé genuína, Jesus é somente um mero operador de milagres. A fé genuína crê incondicionalmente na palavra de Cristo. A fé genuína em Cristo como Senhor, ela é abrangente. Eu trago algumas aplicações. Aqueles que não conhecem a fé reformada afirmam que não cremos em milagres. Eles dizem que os reformados, por serem cessacionistas, desprezam os dons e as maravilhas que Cristo pode operar. E isso é uma terrível mentira. É um terrível engano. Afinal de contas, nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Da mesma forma que Cristo pôde curar o filho deste oficial no passado, ainda hoje ele pode curar a quem ele quiser. Portanto, nosso Deus, ele permanece o mesmo, capaz de sarar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas angústias. E ainda que não venha a sarar-nos, nós devemos nos alegrar nele. Ainda que ele não nos cure de nossas enfermidades, a nossa alegria deve permanecer intacta no Senhor. Essa é a grande diferença daqueles que buscam a Jesus apenas para satisfazer as suas necessidades. Essas pessoas, quando não têm as suas necessidades satisfeitas, elas abandonam a Cristo. Mas aqueles que têm a fé genuína, arraigada no Senhor Jesus, ainda que venha a pior das tribulações, jamais negará ao nome do Senhor. O objetivo maior do Evangelho não é a cura das nossas enfermidades, é a glória de Deus. Deus pode nos curar e glorificar o seu nome através da cura, mas ele pode nos manter enfermos e ainda assim também, da mesma forma, glorificar ao seu santo nome. É por isso que é um grande pecado, irmãos, quando desprezamos o poder de Jesus Cristo para os dias de hoje. É um grande pecado quando negamos que ainda hoje Cristo pode realizar milagres. O Senhor é poderoso para nos permitir a enfermidade e é igualmente poderoso para tirá-la de nós quando Ele quiser. É por isso que, com Covid-19 ou sem Covid-19, não importa o que nos ocorra, a glória de Deus deve ser sempre manifesta. Deus deve ser glorificado em nosso corpo, com ou sem doença. É por isso que, se você que me ouve através dessa transmissão online, se você não está em nenhum grupo de risco e está em casa podendo vir à igreja, você está em pecado. Arrependa-se. Arrependa-se de seu pecado e volte para a igreja. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar desse Brasil. Há muitos que depositam a sua fé numa vacina. Eu só vou à igreja quando tiver uma vacina. Cristo é mais poderoso do que qualquer vacina. Não desprezemos o seu senhorio. Não desprezemos o poder de Deus. Que nos arrependamos de nossos pecados
O Senhor também não nos prometeu nenhum conforto na caminhada cristã. Ele não nos prometeu flores no caminho. Ele não prometeu a nenhum de nós que iríamos ficar deitados em nossas redes, tomando água de coco. No mundo tereis aflições, mas tenham alegria, bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Da mesma forma que o oficial romano creu na palavra de Cristo, assim nós também devemos crer em tudo que o Senhor nos ordena. Crer incondicionalmente. Não importa o que a sociedade diga, a palavra do Senhor é a nossa primazia. Não importa o que a ciência declare, a palavra de Cristo é a primazia. Se amamos a Deus, é nossa obrigação guardar a sua palavra. É uma prova de amor. Se nós dizemos que amamos a Deus, então devemos obedecer a tudo que Ele disse. E não somente isso. Devemos abranger essa nossa fé para todos aqueles que estão à nossa volta, a nosso redor. A nossa fé não deve ficar somente para nós mesmos, mas ela deve contagiar aos que vivem ao nosso redor. Primeiramente em nossa casa, como foi na casa deste oficial, e depois nos outros meios de convívio nossos. Queridos, que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações, para a glória de Deus. Pastor Saulo, por gentileza.